Os animais apareciam misteriosamente mortos e praticamente sem sangue a cada manhã. Isso acontecia em cidades do interior de São Paulo e também por outras regiões rurais do mundo, trazendo temor aos corações dos moradores locais. Era como se alguma criatura maligna tivesse surgido dos confins das trevas para aterrorizar a população, bebendo o sangue dos animais em algum ritual doentio e profano. Quadrúpedes eram destroçados da forma mais horrenda e inimaginável. Ao surgir da alvorada, aves e pequenos animais eram encontrados estraçalhados, com as vísceras expostas e muitas vezes sem os pés. O povo agitou-se e todos sabiam que só um ser vivente poderia ser responsável por aquelas atrocidades jamais vistas no mundo. E foi daí que surgiu o nome de um monstro de coração sombrio, garras dilacerantes e uma fome animal. E hoje ele é conhecido como o Chupa-Cabras. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar alguns dos relatos sobre as aparições do Chupa-Cabras por volta do final dos anos 90, bem como algumas das interpretações criadas pela Fundação SCP sobre o que seria essa criatura. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Por volta do final dos anos 90, diversas informações sobre a ocorrência de fatos sinistros e inesperados surgiram, mostrando principalmente a chacina de animais domesticados sempre durante a noite. Os moradores das vilas e das zonas rurais relatavam que um monstro dizimava os animais das chácaras, sítios e fazendas, normalmente atacando galinhas, cabras, cavalos e bois. Esses relatos aconteceram em regiões como São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Branco, Sorocaba e Pereiras, cidades do interior de São Paulo. Na cidade de Araçoiaba da Serra, um morador afirmou ter visto a temível criatura em uma estrada de terra. O animal teria saído correndo para o mato ao notar a presença de seres humanos e, pulando por cima do capô de um veículo, demonstrou uma destreza e a força superiores a uma fera selvagem. De acordo com as declarações do jovem, a figura teria a altura aproximada de 1,60 m e o corpo seria coberto de pelos esparsos, semelhantes à mistura de um coiote com um ser alienígena. As pegadas desse monstro também teriam sido avistadas em São Roque, na região de Sorocaba, no local onde jovens realizavam trilhas no ambiente idílico da natureza local. Para o povo da cidade, conhecida como um dos municípios da Rota Paulista produtora de vinhos e que conta hoje com menos de 100 mil habitantes, tratava-se do famigerado vampiro do interior. Os jovens da cidade chegaram a criar uma série de armadilhas com o objetivo de capturar o estranho ser diabólico e fizeram também uma caçada ao Chupa-Cabras durante um período de vigílias noturnas, sem obter sucesso. O mistério em torno do místico ser ainda permanecia uma incógnita para o mundo. Autoridades e grupos de pesquisa, incluindo estudiosos da ufologia, realizaram extensas investigações, que também se mostraram inconclusivas. Os inquéritos policiais foram arquivados, sem apontar responsáveis, criminosos ou mesmo a identificação da sinistra entidade que assombrava as cidades. Parece haver um consenso que o fenômeno não era o resultado de ataques de animais silvestres, como chegou a supor na época da ocorrência um ufólogo, pois foi observado que se fossem animais selvagens, eles não teriam parado repentinamente o ataque.
O estudioso também afirmava que os veterinários que o ajudaram na avaliação dos corpos dos animais não identificaram qualquer traço de sangue e que os bichos estavam completamente secos. Fato que compôs um quadro assustador naquela ocasião. Longe de se limitar ao interior do sudoeste brasileiro, no entanto, o suposto vampiro de animais foi também tema de reportagens sensacionalistas e pesquisas acadêmicas em vários outros países. Relatos do México, Rússia e Estados Unidos, passando também por Porto Rico, onde teria surgido o primeiro relato sobre o aparecimento do chupacabras, estavam acontecendo. Segundo essas histórias, nos últimos anos, vários registros de situações semelhantes estavam acontecendo em várias localidades, dessas principalmente em cidades do Chile, na América do Sul. O pesquisador do Comitê para a Investigação Cética de Nova York, Benjamin Radford, conduziu um estudo de 5 anos que identificou Madeleine Tolentino, da cidade de Canovanas, Porto Rico, como a primeira pessoa que afirmou ter visto o violento monstro. O Comitê para a Investigação Cética, na sigla original em inglês SCI, é uma organização criada nos anos 70 por personalidades de grande respaldo científico, como Carl Sagan e Paul Kurtz. Carl Edward Sagan foi um cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, escritor e divulgador científico, e Kurtz foi o professor da New School for Social Research, um professor emérito de filosofia da Universidade de Buffalo, no estado de Nova York. As pesquisas de Benjamin Radford, do CSI, realizaram exames de DNA nos corpos de supostos chupacabras encontrados na região do Texas e outras localidades norte-americanas. Os exames daqueles corpos horríveis, dilacerados, magros, sem pelos e queimados, revelaram tratar-se de organismos de animais convencionais, tais como coiotes, cachorros e guaxinins, nada tendo qualquer relação com bestas pré-históricas ou entidades alienígenas. Radford também identificou que nos casos acontecidos em território norte-americano, os animais encontrados e apontados como vítimas do chupacabras eram, na verdade, seres atacados por predadores bastante comuns, como cães ou coiotes, segundo as revelações apresentadas no DNA colhido das investigações. No entanto, para a grande maioria dos porto-riquenhos consultados, segundo o pesquisador, os chupacabras seriam o resultado de experiências científicas ultra-secretas realizadas por agências governamentais do próprio Estados Unidos. Tudo isso na floresta de El Yunque, uma região próxima da cidade onde mora Madeleine Tolentino, a mulher que foi identificada como a responsável pelo primeiro relato sobre a aparição da criatura. Mesmo que a ciência possa explicar alguns desses misteriosos fenômenos, as histórias sobre os chupacabras continuam a se espalhar pelo globo e mostram que a crendice popular é muitas vezes superior aos fatos que tenham comprovação científica. Como pode ser o caso dessa vampiresca monstruosidade que aterrorizou fazendeiros e sitiantes por toda parte. Uma das explicações do chupacabras está contida no site da Fundação SCP, um banco de dados aberto onde diversos escritores criam relatos fantásticos sobre formas de vida e objetos inexplicáveis. Nesse caso, o chupacabras é classificado como o SCP-2636, classe de objeto Keter, e ele é considerado um réptil mamífero bípede de uma espécie desconhecida, uma criatura com órgãos olfativos vestigiais, pés com 3 dedos e mãos com 4 dedos e um polegar. O mais interessante é que o sistema digestivo do SCP-2636 é especialmente para uma dieta líquida, principalmente o sangue. E, por causa disso, a estrutura da boca dessa criatura não possui dentes ou uma mandíbula funcional. Em vez disso, ele tem uma tromba muscular com uma ponta de osso, que ele utiliza para sugar o sangue de suas vítimas. Segundo a Fundação SCP, essa criatura é um ser consciente, que demonstra autorreconhecimento, habilidade matemática e até mesmo algumas expressões culturais. No entanto, ele não é capaz de se comunicar com os seres humanos, nem falar línguas humanas ou mesmo aprender qualquer forma de comunicação. Essa criatura é considerada como um exemplar da raça dos chupacabras, foi encontrada em uma região da Colômbia, dentro de um antigo templo pré-colombiano. Nesse local, foram encontrados um total de 3.400 crânios, semelhantes à mesma criatura.
indicando que um grupo deles vivia naquela região e que parte se espalhou pelo mundo. Essa criatura é inerentemente noturna e ataca normalmente criaturas menores do que ele para se alimentar. É óbvio que essa é apenas uma teoria criada em um site de ficção, mas o quanto disso poderá ser verdade? Se considerarmos os mistérios e segredos que se escondem em laboratórios clandestinos e nas inexploradas regiões do nosso planeta, tais como as florestas africanas, a Amazônia e as geleiras dos polos, será possível afirmar que o chupacabras é apenas um mito disseminado pela internet e que não existe nenhuma chance dele realmente ser um perigo ainda não identificado? Esta e outras perguntas seguem à procura de respostas em um mundo que viu de um dia para o outro a morte tomar todos os países por meio do surgimento sinistro e ainda pouco explicado de um vírus letal resultante da ingestão da fauna silvestre em uma feira livre na parte oriental do planeta. Muitos segredos e mistérios ainda se escondem por este mundo, e a literatura, os games e os filmes apenas estão tocando uma pequena parte dessa realidade que ainda deve e vai ser explorada por todos nós. Ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo, exploradores.